Aleluia. 2 Samuel 16, a partir do 5. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Diz assim: E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando, e apedrejava com pedras a Davi e a todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E amaldiçoando Simei, assim dizia: Sai, sai, homem de sangue e homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho, e eis-te agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então disse Abisai, filho de Zeruia, ao rei: Por que te amaldiçoaria esse cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Disse, porém, o rei: Que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixa-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse: Amaldiçoa Davi, quem, pois, diria: Por que assim fizestes? Disse mais Davi a Abisai e a todo o seu servo: Eis que o meu filho que descendeu de mim procura a minha morte, quanto mais ainda esse filho de Benjamim. Deixai-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse: Porventura o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição nesse dia. Aleluia, Jesus. Vamos pedir ao Senhor para falar ao nosso coração. Senhor, eis agora a tua palavra, meu Pai. Ó Senhor, nos guia, meu Pai, pelo teu bom Espírito, meu Pai. Ó Senhor, para transmitir, meu Pai, a mensagem que o Senhor precisa ao teu povo, meu Pai. Dá-nos graça agora, meu Pai. Nos guia o teu Espírito Santo, meu Pai. Ó Senhor, agora, meu Pai, faze-nos saber, meu Pai. Ó Senhor, a tua vontade, meu Pai, para a tua igreja. Ó Senhor, faz-nos conhecer, meu Pai, o teu conselho, meu Pai, para o teu povo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Irmãos, aleluia. Eu já estava na minha casa. Aleluia, Jesus. Aleluias. E eu pedi ao Senhor um ensinamento, e estava me vindo muitas coisas. Aleluia, até a respeito da justiça, da injustiça. Aleluia, Jesus. Mas eram muitos assuntos, e eu fiquei assim, meu Deus, mas o que o Senhor quer falar, porque é muito amplo, né? Aleluia, Jesus, né? Existem várias nuances. E aí, só que o Senhor já tinha me trago esse versículo, aleluia, Jesus, e aí, irmãos, eu não fiz nenhuma anotação, porque, aleluia, eu falei assim, eu vou ler aquilo que o Senhor colocou no meu coração, e seja o que for, o caminho que o Senhor quer nos dirigir, Ele conduz. Amém? Aleluia, Jesus. Aqui nós vemos, irmãos, uma situação, aleluia, Jesus, terrível, né? Aleluia, que Davi estava passando, os irmãos conhecem, né? Bastante a palavra, aleluia, e sabe que as circunstâncias, aleluia, que nós lemos, era uma circunstância muito difícil, aleluia, porque Davi, agora, ele está fugindo do seu próprio filho, aleluia, porque o seu filho armou contra ele e tomou o seu reino. Aleluia, Jesus. E ele não quis enfrentar o seu filho, ele preferiu ir embora. Não é porque ele era covarde, aleluia, mas é porque ele não queria guerrear contra o seu próprio filho. Aleluia, não queria, aleluia, Jesus, usar de violência contra o seu próprio filho. Então ele preferia se retirar e deixar o seu filho. Aleluia, Jesus. E aí ele, né, a Bíblia fala que ele saiu e ele fugindo, irmãos. E a Bíblia fala, tem um determinado momento aqui, olha as circunstâncias, aleluia, que ele estava, tem um determinado momento que a Bíblia fala que ele ia subindo, chorando, aleluia, todo o povo chorando, todo o povo, a Bíblia fala bem, eu não lembro agora o versículo que fala assim, que ele estava subindo, e ele fugindo de Saul, e ele ia subindo o morro descalço, e chorando, amargamente.
E o povo que estava acompanhando ele, porque muita gente seguiu ele, o povo também ia chorando com ele. Aleluia, Jesus. Mas, irmãos, isso é só para os irmãos ver qual era a situação que ele estava vivenciando. Aleluia, Jesus. E aqui, irmãos, quando ele está, num dado momento, ele está passando... Qual que fala? 30? Pode ler, então. Pode ler? Pode. E subiu Davi pela subida das oliveiras, subindo e chorando, e com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços. E todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça, e sumiu chorando sem cessar. Tá vendo? Aleluia, Jesus. Esse homem, irmãos, ele estava totalmente, numa situação muito difícil, porque era seu filho. Aleluia. Se fosse qualquer outra pessoa, ele se armaria, ele pelejaria, porque ele era um guerreiro. Mas era o seu filho. Aleluia, Jesus. Era o seu próprio filho, e aí ele preferiu se retirar. Aleluia. E os irmãos sabem, aleluia, que na trajetória de Davi, ele tinha cometido aquele adultério, aleluia, e indiretamente um homicídio. Aleluia, Jesus. E o Senhor tinha falado, aleluia, que a espada não ia afastar da casa dele. E ele sabia disso, Davi conhecia, o Deus que ele servia. O Senhor até transpassou o pecado dele, não deixando ele morrer. Porque o Senhor usou de misericórdia, ele humilhou. O Senhor usou de misericórdia, mas não tirou a consequência. Aleluia, Jesus. E o Senhor disse que a espada não ia afastar. E verdadeiramente a Bíblia fala que o Absalão matou o outro irmão. Aleluia, Jesus. Depois aqui ele levanta contra o seu próprio pai. Aleluia, Jesus. E aí Davi sabia disso. E como ele sabia, aleluia, ele não ia fugir das consequências. Ele aceitava a vontade de Deus, porque ele sabia que, ora, se ele falhou, ele tinha que cumprir. Ele tinha que, enfrentar a consequência dos seus atos. Aleluia, embora ele soubesse que Deus era com ele. Aleluia, Jesus, que Deus estava com ele. Só que aqui, irmãos, os irmãos veem que, quando ele está passando, esse homem, o Simei, esse homem era era da parente de Saul. Aleluia, era dos filhos de Benjamim e era da linhagem da casa de Saul. Aí a gente não sabe o que esse homem, se era um sobrinho, se era um neto, o que ele era. Aleluia, mas ele era da casa de Saul, a Bíblia diz. Aleluia, Jesus. E aí, irmãos, quando Davi está nesse momento mais vulnerável dele, esse homem sai para fora e vê Davi, com o povo naquela circunstância, fugindo daquela forma, e ele não usa nenhum pingo de misericórdia. Nenhum pingo. Vendo aquele homem despedaçado, aleluia, todo Israel reconhecia que Davi era um homem de Deus. Aleluia, todo Israel sabia que Davi era um guerreiro, aleluia, que Davi era temente ao Senhor. Mas esse homem, você observa que como ele está ressentido por causa que, Saul, o reino de Saul não conseguiu ir à frente porque Davi reinou no lugar dele. Olha o que ele vai dizer. Ele vai amaldiçoando e falando: sai, homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu a paga de todo o sangue da casa de Saul. Olha o julgamento dele. Totalmente equivocado. Aleluia, totalmente errado. Aleluia, Davi estava fugindo do seu filho, não tinha nada a ver com a questão de Saul. Aleluia, ele estava enfrentando umas consequências de outras coisas. Aleluia, mas o Absalão estava totalmente errado. Totalmente errado. Só que esse homem, por causa daquilo que ele pensava, aleluia, Jesus, porque com certeza ele, aqui, você vê que ele não se manifestou antes, aleluia, Jesus, mas na hora que ele viu, parecendo que o Davi estava derrotado, naquele momento Davi estava sem força, era o rei, verdade, mas um rei que estava fugindo, aí ele ousou pegar as pedras para poder lançar. Aleluia, Jesus. E aí fez esse julgamento totalmente errado. Chamou ele de filho de Belial. Davi nunca foi filho de Belial.
Porque filho de Belial, como nós já demos ensinamento aqui, filho de Belial é pessoa perversa de coração. Aleluia, pessoa totalmente má e perversa. Davi não era assim, a Karine. Dos amigos de Jó, né? Que achou que Jó merecia aquela situação. Aleluia. E o Simei chamou ele de homem de Belial. Aleluia. Chamou ele de homem de sangue. Que Deus estava cobrando dele o sangue que ele derramou da casa de Saul e não tinha nada a ver. Deus colocou Saul na mão de Davi e Deus falou assim, ó, até quando tereis misericórdia de Saul? Aí Davi falou assim, ó, eu não vou levantar, aí falou assim, ó, eu não vou levantar a mão a quem o Senhor. E realmente Davi não ia matar ele. Tanto que Deus usou uma outra coisa para tirar o reinado de Saul. Exato. Porque ele sabia que Davi não ia levantar contra Saul. Não ia levantar. E aí esse homem falando dessa forma, parecia que Davi tinha usurpado o reino de Saul e não tinha sido isso. Irmãos estão entendendo? Aleluia, que Deus, ele conhece os nossos corações, irmãos. Aleluia, Jesus. E uma das coisas que o Senhor tem falado muito esses dias ao meu coração é sobre a injustiça que muitas vezes nós cometemos. Sabia que nós cometemos injustiças o tempo inteiro? O tempo inteiro? Aleluia, nós cometemos injustiça porque a gente não sabe o que tem no coração de uma pessoa. Aleluia, porque nós não sabemos por que está acontecendo aquilo. Aleluia, Jesus. E nesse momento, e o pior ainda, irmãos, é porque o Davi estava numa situação vulnerável. Você lembra dos amalequitas que atacou o povo de Israel no momento mais vulnerável? Ali, no momento que eles estavam mais fracos e atacou as pessoas mais fracas na retaguarda? Aleluia, Jesus. E isso foi mal e perverso diante de Deus. Aleluia. E aqui, irmãos, Davi estava com o coração dilacerado. Aleluia. Davi estava, irmãos, desolado. O filho dele tinha levantado contra ele, ele estava em fuga. E esse homem, na hora que ele viu que Davi estava derrotado, se Davi tivesse normal lá no reino dele, ele não ousaria levantar contra Davi. Aleluia, Jesus. Porque ele não ia ser bobo. Aleluia, Jesus. Mas ele aproveitou o momento que Davi estava mais quebrantado ali. Quebrantado, que eu falo no sentido de dilacerado, vulnerável, aleluia, fragilizado. Aí ele levantou a tamanca dele. Aleluia, Jesus. E começou a pegar pedra, homem de Belial, e isso, aquilo, e tacar pedra. Aleluia, Jesus. E ainda fazer um julgamento totalmente errado da situação. Porque assim, do jeito que ele estava falando, tinha nada a ver. Davi não era filho de Belial. Aleluia. Davi não era, do jeito, ele falou homem de sangue, aleluia, mas o que ele estava querendo dizer é como se Davi tinha feito uma ruaça com a família de Saul. Na verdade, Davi tinha mandado matar os filhos de Saul porque Deus havia mandado por causa daquela fome que teve em Israel e uma fome que foi causada por um erro de Saul. Aleluia, Jesus. E aí o Senhor falou que para aplacar com aquilo, aleluia, Jesus, os gibeonitas pediram que matasse os filhos de Saul. E na hora que matou, o que aconteceu? A fome acabou. Então isso vinha de Deus. Não era que ele queria exterminar a família de Saul. Aleluia, era algo que vinha do Senhor. E esse homem, ele faz parecer que Davi era um homem sanguinário, um homem que exterminou, que fez isso, que fez aquilo, outro, e não era. Aleluia, Jesus. Só que uma coisa importante, nós estamos meditando nessa palavra para a gente aprender lições com ela. Aleluia, Jesus. Uma coisa importante, irmãos, que mesmo, é claro, né, Davi estava muito vulnerável e tudo, e os seus servos, né, os capitães do exército, quiseram matar aquele homem. Aleluia, Jesus. Seus primos, filho de Zeruia, que era irmã da mãe de Davi, a Bíblia fala que eles quiseram matar. Pode deixar esse cão morto, vai falar assim com o rei? Deixa nós que nós matamos ele agora. Aleluia, Jesus. Só que Davi não permitiu. E sabe uma coisa tão engraçada? É que Davi, naquele momento, ele estava tão vulnerável.
Aleluia, Jesus. E ao mesmo tempo ele poderia achar assim, nossa, que injusto, né? Que injusto esse homem fazer isso comigo. Aleluia, que coisa horrorosa. Ele poderia ter retrucado, ele poderia ter deixado, aleluia, os seus primos, sobrinhos, né? Aleluia, Jesus. Fazer aquilo, aleluia, Jesus, vingar daquele homem, mas ele não permitiu. Porque naquele momento ele falou assim, mas e se o Senhor que está mandando esse homem me amaldiçoar? Aleluia, Jesus. E muitas das vezes falta isso em nós. Aquele homem não estava sendo amaldiçoado por Deus, não. Né? É essa questão, não. Aleluia, Jesus. Ele cria, ele até falou, né? O Senhor, né? E o Senhor vai olhar para mim e vai me pagar com bem a maldição que ele tem lançado. Mas sabe o que muitas das vezes acontece? Além, irmãos, das injustiças que muitas das vezes nós cometemos, porque nós não sabemos o que está no coração e nem na mente de uma pessoa, a não ser quando o Senhor revela e deixa isso claro para nós. Aleluia, Jesus. Porque muitas das vezes nós não sabemos, muitas das vezes a gente fica tão ofendido e tão chateado quando alguém faz um julgamento contra nós. A gente fica ofendido se a gente souber que alguém falou alguma coisa da gente, que a gente fala, nossa, poxa vida, não era desse jeito e tudo. A gente fica ofendido. Mas quando é para nós abrir a nossa boca para falar um monte de coisa das pessoas ou pensar mal das pessoas, não tem problema nenhum, não é verdade? Parece que ser humano são só nós que ofendemos, aleluia, só nós que aborrecemos, aleluia, só nós que ficamos feridos. Mas quando a gente faz a mesma coisa com o nosso irmão, não tem problema. Não tem problema nenhum. Aleluia. Por quê? Porque muitas das vezes quanto mais egoísta nós somos, mais nós vamos pensar em nós mesmos. Aleluia. Mais nós vamos cometer injustiça. Aleluia. A injustiça, irmãos, tem certos nuances da nossa personalidade, da nossa natureza, que for mais aflorada, mais injustiça nós vamos cometer. Eu não sei se tem a ver com o ensinamento, mas eu até lembrei uma parte de Salmos, que quando Davi ora, pedindo a Deus misericórdia sobre os inimigos, ele até fala que se ele tivesse feito alguma coisa de errado, que era para Deus cobrar nele. Sim. Porque ele estava falando que os inimigos estavam perseguindo ele, que nem até comentei com você que eu fiquei até chocado, porque os caras estavam perseguindo ele estava falando que se ele tivesse feito alguma coisa, não sei se era para Samuel 7, vamos ler. Samuel 7, Salmos. Pode começar nesse. Pode. Senhor, meu Deus, em ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ele não arrebate a minha alma, como leão despedaçando-a, sem que haja quem a livre. Senhor, meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. Amém. Aleluia, Jesus. Esse versículo foi uma coisa até interessante, até comentei, né? Que eu nunca tinha reparado esse versículo. Aí teve uma vez, muitos anos atrás, que o irmão Denilson estava abrindo culto, muito tempo atrás. E aí o pastor falou para eu pregar, mas eu não tinha, Deus não tinha me dado mensagem antes. Nessa época eu não chegava aqui, abria a Bíblia e lia, eu ainda não tinha essa graça. Aleluia, Jesus. O Senhor me dava normalmente antes, né? A mensagem na minha casa e tal. E aí nesse dia o pastor me pediu para pregar, mas eu não tinha, Deus não tinha me dado nenhuma palavra antes. Aí o primeiro versículo que foi tirado, o irmão leu, e foi esse Salmo 7. Aí, na hora que o irmão leu, esse versículo queimou no meu coração, e aí Deus começou a falar, e eu comecei a enxergar, e foi exatamente o tema da pregação naquele dia. Eu li o mesmo versículo, né? E o que eu achei interessante foi justamente isso, porque Davi aqui, ele está clamando o Senhor, pedindo socorro pelos seus inimigos que estavam perseguindo ele, e ele falando,
E é óbvio que ele sabia que ele não tinha feito, mas ele falou assim, ele pediu Deus para sondar. Olha o versículo 3. Senhor meu Deus, se eu fiz isso, ele estava falando que os inimigos estavam perseguindo, aleluia, ele. Aí ele falou assim, Senhor, se eu fiz isso, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com mal aquele que tinha paz comigo, aí ele falou, não, antes livrei o que me oprimia sem causa. Aleluia. Ele falou assim, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. Você vê, olha a sinceridade desse homem. É essa a questão. E agora aqui, você está vendo, era da personalidade dele. Aleluia. Davi, embora ele tenha errado, mas ele era um homem muito justo. Pode? O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Está vendo? Ele pede o Senhor para julgar ele. Muitas das vezes é mais fácil a gente orar e falar para Deus julgar uma pessoa que fez um mal contra nós. Mas e se será que a gente tinha coragem de entrar diante do Senhor e pedir o Senhor para julgar a gente pelo que a gente fez de mal para os outros? Não é verdade? Fala, não, Senhor, julga porque fulano fez muito mal. E se a gente entrasse assim, Senhor, me julga porque eu também fui muito perverso com fulano, fui muito perverso com ciclano. A gente não tem essa coragem, o medo que dá. Aleluia, o medo que dá. Aleluia, Jesus pensa assim, não, já pensou se Deus cobrar de mim o tanto que eu fiz? Aleluia, mas se for para o outro, Deus entra, Jesus, com justiça, e faz isso, e faz aquilo outro, e faz aquilo outro. Aleluia, Jesus. Agora, Davi, ele era tão sincero, tão reto, aleluia, Jesus, que ele pediu Deus para julgar eles. Eu estou falando para o Senhor que eu estou orando, eu estou falando com o Senhor que os meus inimigos estão levantando contra mim, Senhor, mas se eu fiz isso, aleluia, pensou assim, eu também não posso me eximir disso. Como assim? Eu vou falar do outro, o outro fez não sei o quê, mas agora eu fiz um mal e eu tenho que ficar tranquilo. O outro fez um mal e Deus tem que julgar ele. Mas eu não, Deus tem que usar de misericórdia comigo. O outro não. Deus não tem que usar de misericórdia, Deus tem que julgar ele, porque afinal ele fez contra mim. É um egoísmo. Aleluia. Mostra que a gente está pensando em nós mesmos. Quando é a gente, Deus tem que ter misericórdia. Aleluia. Quando é o outro, contra mim, que Deus pese a mão. Eu sou isso, o publicano e o fariseu, né? Um humilhou, não, Senhor, eu sou miserável, eu sou falho. O outro, não, Senhor, esse aí e tal, né? Sendo que, na verdade, ele estava pior. O Modênio ia falar. Sim, Ju, é interessante que, muitas das vezes, um exemplo, quando tem alguém perseguindo a gente, e a gente entra na presença de Deus para orar, a gente quer que Deus resolva aquilo muito rápido, mas muitas das vezes, que sempre possa falar conosco, né? A gente não combate contra a pessoa. Muitas das vezes a gente ora a Deus... Para Deus nos livrar daquilo que a pessoa está fazendo com a gente. Mas né? Esperando a vingança da pessoa. A vingança. E muitas das vezes, igual o pastor Parece falou, que Deus é até um pitbull. Pega, Deus! Isso. Aí, igual tipo o pastor isso. falou, e muitas vezes, até quando nós estávamos passando situação lá em casa, e o pastor ele até falou com a Karine, muitas das vezes a gente ora para Deus trabalhar de uma certa forma, e o trabalhar de Deus é totalmente diferente do que a gente pensa. Cada pessoa é cada pessoa, né? Porque muitas vezes a gente ora, estou dando um exemplo. Eu tenho alguma coisa contra a Juliana, um exemplo. Aí Deus, que isso venha. Assim, mas o punir de Deus, muitas vezes, nem é do jeito que eu imagino. Você Exato. entendeu? Assim, às vezes o punir de Deus, ele vai trazer aperfeiçoação na vida da pessoa. Porque às vezes a pessoa, vamos supor, às vezes a pessoa está agindo ali meio que errado, de repente a pessoa quebranta. Exatamente. Quebrando, humilha, reconhece, chega perto da pessoa, fulano, me perdoa, né? Que eu estava fazendo isso, aquela coisa toda. Quer dizer, Deus já resolveu para você. Exatamente. Fez a pessoa arrepender. E quando a gente né? ora, Não precisou nem de acontecer alguma coisa para a pessoa, não. A pessoa simplesmente ali quebrantou o coração. Porque muitas das vezes a gente pensa que a pessoa ser humilhada é a nossa vitória. Mas Deus não vê como a gente vê. Não. A Bíblia diz que Deus é amor. Ele corrige. Sim, é verdade. Mas talvez o corrigir de Deus, ele nem vai humilhar aquela pessoa. Depende do como aquela pessoa é. Se a pessoa for muito soberba, aí
né? Daí tá Mas, complicado. Mas até mesmo se a soberba tiver em nós, Exato. Deus olha os dois lados. Exatamente o que o irmão falou. E de repente você está pedindo justiça, mas às vezes quem está errado é você. Ou então você também não está inocente. Está todos os dois errados. Aí fala, então tá bom, vamos dividir a justiça um pouquinho para você e um pouquinho para ele. Porque você fez e ele também, o Pedro. Não, eu até lembrei de uma parte que acho que é João que fala, que não é pra gente julgar segundo a aparência, mas segundo a reta justiça, né? Exatamente. Então os irmãos estão vendo? Só que Davi era um homem tão reto, né? Ele fez essa oração no Salmo, né? E falou: se foi eu que fiz isso é sinceridade. Nós temos que buscar, irmãos, a reta justiça, como o Pedro falou, a reta justiça. Aleluia, Jesus, porque a gente já nasce, desde que a gente cria entendimento, a gente já começa a cometer injustiças. Aleluia, pequenas ou grandes, depende de cada um. Aleluia, Jesus, mas que todo ser humano comete injustiça, comete. Não tem como nós fugir disso. Aleluia, Jesus. E muitas das vezes, às vezes, a gente comete injustiça até falando que uma pessoa está cometendo injustiça com nós. Você sabia? Às vezes a gente comete injustiça até falando que o outro está sendo injusto. E às vezes a pessoa não está sendo injusta. Mas a gente comete injustiça falando que ele está sendo injusto. E quem está sendo injusto somos nós, porque às vezes ele não está sendo injusto. Às vezes ele está fazendo o dever dele. Você já viu, às vezes você está numa empresa, num lugar, ou né, tem uma pessoa da lei, por exemplo, que às vezes ele tem que fazer certas coisas, e ele vai fazer, mas ele não está fazendo com maldade. Ele precisa fazer certas coisas. Aí a pessoa, nossa, é muito injusta essa pessoa e tal, e critica, quem fala com os outros, fala aquilo ou outro, faz todo mundo ficar contra aquela pessoa, e a pessoa não estava cometendo injustiça. Aleluia, a pessoa estava executando um dever. Aleluia, o que ele precisava, ele não estava com maldade no coração. Aí a gente está lá cometendo injustiça, falando que a pessoa está fazendo injustiça. Aleluia. Então, quer dizer, a gente comete injustiça o tempo inteiro. O tempo inteiro. Né? E aqui, o interessante, esse homem cometeu uma injustiça terrível. Nossa, assim, essa aqui foi muito grande. Tem, né, a justiça também tem medidas, as injustiças, né? Pequenas, cabeludas. Aleluia, Jesus. Elas também têm medidas. Deus julga também de acordo com o tamanho que ele vê. Aleluia, Jesus. E esse homem foi perverso. Nossa, ele julgou Davi de uma forma horrível. Ele chamar esse homem filho de Belial era o pior xingamento que ele poderia. Era a pior ofensa que ele poderia falar, é chamar Davi de filho de Belial. Filho de Belial mesmo que fala, você é perverso, maligno. É isso. Olha o grau que ele foi. E aí, né, falou um nome de sangue, sanguinário, aquela coisa toda. Está acontecendo isso porque Deus, você está pagando. O que você fez com Saul não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Exatamente. Quantas guerras? Quer dizer, se ele venceu, Israel, todo Israel. Não é igual a Bíblia fala até do corpo de Cristo, se um membro é exaltado, todos os membros se regozijam com ele. Então, a guerra que Davi vencia e tudo, era Israel todo que era beneficiado. Né? O irmão falou, certo, ingratidão, né? Totalmente ingrato. E Davi sempre foi um homem de bem, né? Um homem que lutou por Israel, tanto quando ele era servo de Davi, quando ele tornou rei. Você não via injustiça da parte de Davi com os seus súditos. Ele era um homem de bem. E esse homem fala um julgamento terrível. Só que Davi também, ele é tão humilde, né? Sempre foi tão humilde, que quando esse homem fez isso, ele falou assim, mas quem sabe Deus está mandando ele me amaldiçoar. Ele nem parou para pensar, isso mesmo, vou lá, tá, pode matar, ou então que Deus, né, também amaldiçoa ele, não sei o que. Ele não fez nada disso. Ele pensou assim, talvez pode ser Deus, porque ele estava tão, né, naquele momento tão abalado e tudo,
E ele pensou assim, às vezes eu estou pagando tudo o que está acontecendo comigo, né? Que Deus falou que a espada não ia, né, sair da minha casa. Então, assim, de repente pode ser até Deus permitindo ele me amaldiçoar. Sim, sim, é verdade. Porque o coração é quebrantado, né? Perdoa, é verdade. E ai de nós, se não fosse a misericórdia do Senhor. Aleluia. Então você vê que ele falou assim: quem sabe ele está me amaldiçoando porque Deus permitiu. Pode ser, ele pensou. Mas aí ele confiava em Deus, não, mas o Senhor vai me pagar com bem a maldição, né? O Senhor também pode ter misericórdia de mim, mas às vezes Deus está permitindo isso. Olha para você ver o que ele pensou naquele momento. E é uma coisa que eu já até falei com os irmãos. Quando nós temos alguma questão, irmãos, quando você pensa que alguém fez uma injustiça contra você, e você vai diante do Senhor e expor, meu pai, a pessoa fez isso, fez aquilo outro, peça o Senhor também para te revelar, aleluia, se não há injustiça no seu coração também. Aleluia. Porque muitas das vezes a gente pensa assim que a gente tem toda a razão. Aleluia. Às vezes a gente pode até ter, pode ter casos, igual nesse caso. Igual nesse caso aqui, o Simei estava totalmente errado. Totalmente. Então, quer dizer, ele estava errado, Davi estava certo. Davi, não, né? Isso aqui que ele falou foi totalmente abominável. Aleluia. Mas, e Davi ainda falou assim: quem sabe Deus está permitindo. Aleluia. Quem sabe? Olha você ver. Olha a diferença. Aleluia, Jesus. Mas, irmãos, muitas das vezes a gente está tão com um pensamento tão focado, às vezes muito irado, muito nervoso, muito chateado, muito revoltado com uma situação, que a gente olha assim e fala, não, é essa pessoa que fez a injustiça. Parece assim que a gente não fez nada. Às vezes pode até ser. Mesmo que parecer aos seus olhos, pode até parecer para você que você tem toda a razão, mas não deixa de colocar diante do Senhor e colocar a sua parte também, não. Coloca diante de Deus, Senhor, fulano fez isso, fulano fez aquilo outro. Tem de misericórdia, deixa essa pessoa continuar fazendo isso, não. Vai orar para Deus quebrar a perna dele. Agora, se Deus quiser fazer alguma coisa, é com Deus, que Deus é justo. Se ele achar que a pessoa foi perversa, Deus, ele é muito justo, né, irmão? Ninguém brinca com Deus. Aleluia, mas assim, você não. Mas assim, apresenta. Fala com ele, Senhor, e eu? Às vezes eu estou achando que a pessoa está muito errada, e não estou vendo que, às vezes, alguma coisa que o Senhor está vendo em mim, o irmão. Você humilha, quebranta. É perdoar. Exato. Isso que o irmão falou é chave. Quando você não está conseguindo perdoar mais, endurecer o coração e continua naquela postura, tem uma coisa muito errada acontecendo. Você está descendo ladeira abaixo. Você já está descendo ladeira abaixo. Não, vou contar uma coisa que você está vendo, mas acho que é até um testemunho, né? Que antes eu tinha muita dificuldade numa relação com uma pessoa e sempre tinha muita briga, muita coisa boba, sabe? Muita coisa tão desnecessária, né? Aí às vezes eu ficava assim, não, mas a pessoa é errada. Nunca olhava a minha face e falava, não, mas a pessoa é errada. Não. Só a pessoa que estava errada. Só a pessoa que é errada, só a pessoa que é errada. Aí depois, né, conversei com uma pessoa e a pessoa me falou que às vezes eu olhava tanto o erro da outra pessoa que eu não olhava a minha parte. Naquela hora, pra mim, foi um tapa na cara, né? Que eu fiquei todo envergonhado. Mas depois eu falei, né, vai aqui, né? Aí eu comecei a orar para Deus, comecei a falar com Deus. Também que se eu estava errando, falei que eu precisava melhorar. Também falei, às vezes, o que a pessoa fazia, que às vezes eu ficava triste. E fui falando com Deus, e Deus mudou. Deus mudou tudo.
Deus mudou, não sei se mudou a pessoa, mas Deus mudou tudo e tudo fez diferente. Mas eu acredito que, a partir do momento que a gente está falando da justiça, que eu só estava olhando como se a pessoa estivesse julgando com os meus próprios olhos, se eu não tivesse, né, depois do tapa da cara que eu levei também, né, mas se eu não tivesse olhado nos meus olhos, né, humilhado, né, não, que nem o mercado falou, às vezes a pessoa endurece tanto que ela não consegue perdoar, não consegue ser diferente. Mas depois que eu comecei a orar, comecei a querer mudar, que eu comecei a ver que às vezes eu não era também 100% certo, aí Deus mudou tudo. Exato. E os irmãos até lembram que eu contei aqui que um tempo atrás, eu lembro que a minha mãe estava viva, que às vezes a gente batia de frente e tudo, e às vezes eu pensava que eu era muito diferente dela, depois descobri que nós tínhamos algumas personalidades bem igual, por isso que a gente batia de frente. Tem isso. E aí eu lembro que às vezes a gente batia de frente com alguma coisa, e aí um dia eu senti mesmo, todas as vezes que eu lia de honrar o pai e a mãe, tudo, eu ficava coçando a cabeça. Honra seu pai e sua mãe. Eu, tá difícil. Aleluia, Jesus. Por quê? Porque batia de frente. E aí um dia eu falei assim, né, me ajuda aí, porque fica parecendo que você está pulando, né? Pula um mandamento e passa para o outro, porque isso aqui não dá para cumprir, não. Aleluia, Jesus. E não pode ser assim, né? Aleluia, Jesus. É óbvio que a gente não consegue tudo de uma hora para outra, a gente é falho mesmo e a gente vai aperfeiçoando. Aleluia, Jesus. Mas aí eu lembro que eu entrei diante de Deus e eu falei com o Senhor. Eu falei assim, Senhor, eu não quero mais, né, brigar, ter problema com a minha mãe. Eu falei com o Senhor, porque o Senhor sabe. Aí eu comecei a falar o que ela fazia, né? O Senhor sabe que ela faz isso, que ela fala isso, que não sei o quê, que não sei o quê. Aí depois eu parei e falei assim, mas eu também acho que eu erro muito, né, Senhor? Aleluia, Jesus, porque eu também faço isso, faço aquilo outro. Então, quer dizer, eu e ela estavam errados. Aleluia, Jesus. Mas, Senhor, eu não quero mais. Eu não quero mais ter problema com ela e tudo. E eu falei assim, eu quero que o Senhor intervenha, porque eu não quero, né, bater de frente com ela. Mas o Senhor também vai ter que trabalhar nela para ela também não fazer certas coisas. Por quê, irmãos? Os pais, muitas das vezes, os irmãos que são crentes, que são pais, os irmãos têm que orar e pedir a Deus muita graça. Porque quando nós estamos na presença de Deus, seus filhos, você também, vocês, na casa de Deus ou em relação às coisas de Deus, são irmãos. Né? São pais e filhos, mas são irmãos em Cristo. Para Deus são irmãos em Cristo. Mesmo porque lá do outro lado não vai existir pai de ninguém, nem mãe de ninguém. Vai ser todo mundo anjo. Aleluia, Jesus. O Deus deu uma certa autoridade para os pais? Deu sim. Né? Eles têm essa autoridade para corrigir, para falar. Né? E a Bíblia manda obedecer os pais no Senhor. Mas o pai e a mãe é ser humano também. Aleluia, Jesus. O filho erra? Erra. O pai também erra, porque ele também é pecador também. Aleluia, ele também é ser humano, ele também falha. Aleluia, Jesus. Então, e muitas das vezes, pode até entrar no coração de um pai e de uma mãe, uma soberba de pai, soberba de mãe. Aleluia. E é uma coisa que a gente tem que orar e pedir ao Senhor. Senhor, não deixe entrar soberba de autoridade de mãe, soberba de autoridade de pai, e eu falhar achando que eu estou cumprindo a minha missão. Aleluia, Jesus, porque muitas das vezes a Bíblia fala assim, pais, não irriteis os vossos filhos. A Bíblia fala isso. Eu não estou irritando porque eu sou pai, eu mando e desmando, não é? Eu posso falar assim? Eu mando e desmando porque eu sou pai. Então, por que a Bíblia falou? A Bíblia mente? Não mente. Aleluia, Jesus. Agora, o filho também não pode usar a criazinha e querer jogar no pai. Você está me irritando, porque a Bíblia fala, pais não irritam os vossos filhos. Aí você está sendo hipócrita. Aleluia, está sendo hipócrita. Aleluia, porque você está usando uma palavra. Aleluia, Jesus, que na verdade você está errado. Então, o filho tem que ser justo e o pai também tem que ser justo. Não são todos crentes? Aleluia, não quer todo mundo ir morar no céu? Aleluia, Jesus. É por isso que muitas das vezes os pais, às vezes, têm que, quando for orar, Senhor, será que eu estou sendo injusto com meu filho? Eu sou pai, eu sei, eu preocupo muito com ele, mas eu fui injusto? Aleluia, será que eu fui injusto com minha filha, com meu filho? Será que eu falei? O filho é a mesma coisa. E o filho é a mesma coisa. Ô meu pai, ô meu Deus,
Né? Eu fiquei com muita raiva do meu pai, mas será que eu não estou sendo injusto com meu pai? Será que eu não estou sendo injusta com a minha mãe? Porque é dos dois lados que pode acontecer, a irmã Karina. E é interessante, Ju, que a gente, como pai, às vezes a gente tem até dificuldade de pedir perdão. Porque Exatamente. a gente acha que, não vou humilhar para o meu filho, porque a gente acha que é autoridade. Mas a gente que é cristão, a gente não pode ser duro dessa forma. Esse é irmão até em mesmo Cristo. por causa de Deus e também para a gente ensinar para o filho da gente. Exato. Porque os pais antigamente, você viu que eles eram cruéis e eles, por mais que eles vissem que eles exageraram, mas eles tinham certas dificuldades de reconhecer humilhar. que alterou, que eles não humilhavam. Exato. Aí a pessoa, né, se sentiu que falou algo demais, fez algo demais, reconhecer. Não que o filho vai pegar isso como liberdade, porque, né, tem gente que é bem complicadinho, tem menino que é só Jesus. Mas você está fazendo sua parte. Olha, eu falei uma coisa demais. De repente tem pai que fala palavrão com o filho. Ô, meu filho, me perdoa, né, o que eu falei com você. Aí, irmã Valéria, depois o irmão Ricardo. Não, João, eu estou aqui, né? Você falando, eu estou meditando. Você falando, estou meditando aqui, né? Tremendo ensinamento dessa noite sobre a injustiça, né? Engraçado que eu lembrei foi dos fariseus com Jesus. Os fariseus, eles tinham soberba tão grande que eles achavam que eles eram mais justos do que Jesus e pela soberba deles, eles não conseguiram ver a verdadeira justiça que estava entre eles, né? Ó, você vê como que, às vezes, a soberba ou a vanglória pode nos impedir de ver a verdadeira e a reta justiça, né? Exato, é verdade, irmão. Querer arrumar uma desculpa, né? É conforme a palavra. Mistura. É isso que eu estou falando, porque às vezes a pessoa mistura. Irmãos, nós estamos aqui para buscar reta justiça. Não é para justificar erro, não. Ah, que a irmã falou lá, que não sei o quê, e usar a Bíblia, usar as coisas de Deus, torcer, sendo que está errando. Isso não pode. Sim, é uma responsabilidade. Você tem o pai e a mãe, é uma responsabilidade ainda maior. Exato. E né, Deus deu uma autoridade para eles, né? Então, assim, a responsabilidade dele é maior do que a do filho, com certeza, muito maior. Né? Então, é óbvio que tem coisas que, às vezes, o filho quer se rebelar, ele vai achar que o pai dele foi injusto, e não foi, o pai estava apenas protegendo ele. Por amor, entendeu? Porque o inimigo pode lançar. O inimigo pode jogar na mente da pessoa, seu pai é perverso, sua mãe é perversa, ele não sei o que, para se rebelar, para você pensar que ele está sendo injusto, e aí você está sendo injusto com seu pai e sua mãe. Sabe por que você está sendo injusto? Porque o seu pai está zelando pela sua alma e você está julgando o comportamento dele. E isso também, diante de Deus, conta como injustiça. Irmã Valéria? Não, é verdade esse negócio que o irmão Ricardo falou, né? Mas, porém, também, né? Os pais, eles têm que corrigir, né? Com certeza. Os pais não podem, né, deixar o seu filho... Assim, como minha mãe sempre fez, né? O pai, quando espreme demais, sai entre os dedos. O pai tem que pedir diante de Deus sabedoria para saber aonde que tem que apertar e aonde que não precisa apertar tanto, né? Mas eu quero falar outra coisa. Eu quero falar que, às vezes, entendeu, os pais, com palavras, né? Porque tem palavras que é pior do que um tapa na cara, entendeu? Que tem palavras que o pai fala com o filho que, em vez de aproximar o filho de Deus, afasta o filho, entendeu? Não falo, tipo assim, igual quando o pai vai lá e dá uma surra no filho porque está necessitado, não. Isso aí não, porque na hora o filho fica com raiva, entendeu? Mas depois aquela raiva passa, aí o filho volta, entendeu? Para o pai de novo, fala, né, pai, isso aí, tal, conversa como se nada tivesse acontecido, entendeu? Mas tem palavras que o pai fala, que a mãe fala, que não se apaga do coração, entendeu? Aí, em vez, tipo assim, do pai e da mãe trazer o filho para perto,
ele com a palavra que ele fala sem sabedoria, entendeu? Às vezes a palavra até amaldiçoando, ah, se é isso, se é aquilo, não sei o que tem, entendeu? Às vezes não deixa nem o filho expressar. Esse homem que além dele, até esqueci disso, né? Ele além dele ser injusto, ele amaldiçoou Davi injustamente. E Não estou falando que é uma maldição, é justa, mas assim, né? E às vezes o pai não percebe, mas na palavra que ele fala, ele amaldiçoa o seu próprio filho. Acha que está, nossa, com a excelência da sabedoria, mas não está. Então, assim, até na hora de falar, de corrigir, é necessário o pai e a mãe pedir essa graça, porque senão pode gerar um sentimento no coração do filho que não vai levar o filho nem para ele, nem para Deus, vai só levar o filho bem para longe, longe, longe. Mas o certo é o quê, irmãos? Cada qual é orar e falar com o Senhor, né? Eu concordo, mas igual Paulo falou, né, que muitas das vezes com leite vos criei, né, mas o que acontece? Hoje a gente está vivendo uma sociedade perversa. E quando a gente cria nosso filho no Senhor, é no Senhor. Que muitas das vezes, eu penso assim, que você tem que ter momento para tudo. Vai ter momento que você vai ter que falar duro. Sim, vai ter não, momento isso aí que não você, tem como escapar, não, gente. O que né? acontece? E a questão de mágoa, a gente tem que ver os dois lados. Porque tem maneira que o filho fala com o pai também, que dói no coração do pai. Porque às vezes, tipo assim, não só o pai, eu acho que quando a gente está no Senhor Jesus, a gente aprende a ver os dois lados. Né? Deus não manda a gente ser... exato. Né? Mas aí os irmãos, ó, você vê, interessante que o irmão falou, tem os dois lados. É por isso que a gente tem que ser justo. Você é pai, você tem que ser justo. Dobra o seu joelho. Né? Às vezes você teve um conflito muito forte com seu filho, ele julgou um monte e falou uma coisa com você, você falou também. Você não é servo de Deus? Joelha e fala com o Senhor, Senhor, eu corrigi meu filho por causa disso e daquilo outro, falei isso e aquilo outro. Né, ele errou. Agora, se o Senhor viu alguma injustiça em mim, o Senhor me fala. Porque eu quero ser justo. Eu quero ser reto. Né? Eu não quero ter razão. Eu quero ser justo. Aleluia. A questão que nós temos que buscar diante de Deus não é ter razão, é ser justo. Uhum. Isso é verdade. Honrar o pai e a mãe. Errado, exatamente. Exato. É isso que eu estou falando, entendeu? Igual o irmão falou, às vezes tem os dois lados. Às vezes o pai pode falhar e o filho pode falar. Agora, o pai é homem de Deus, a mãe é mulher de Deus, né? Quer ser justa? Exatamente. Ora a Deus. A filha é mulher de Deus? Aleluia. Está buscando o Senhor? É uma serva do Senhor? É um servo do Senhor? Quer ser justa? Pergunta. Não vai diante de Deus falando assim, não, porque eu tenho razão, porque eu isso... Olha o Davi, olha o exemplo de Davi. Ele não parecia, né? Aqui esse homem foi injusto com ele, mas em nenhum momento ele falou assim, quem sabe Deus, né? Pediu, né, para ele me amaldiçoar. Não era Deus que tinha feito isso, mas ele foi justo. Ele pensou assim, bom, de repente pode ter o meu lado também, Denilson. Eu vou falar duas coisas. Primeiro, que se os dois lados tiverem no Senhor Jesus, não vai ter problema. Porque o Senhor Jesus, ele traz a perfeição, não é? Tiver no Espírito, né? Exatamente, no Senhor, né? Então, e outra coisa, nós estamos vivendo uma sociedade hoje, porque eu venho de uma era diferente. Ou seja, o que o velho falava, estava falado, eu falo, não velho, as pessoas mais velhas, né? Meu velho, né? Amém. Não fala assim, o que as pessoas falavam, ou seja, se uma pessoa... Eu fui criado assim. Minha mãe fala assim, se uma pessoa mais velha, mesmo que você esteja errado, você cala a boca, você não vai responder de mais velho, não. E hoje nós estamos vivendo uma sociedade que todo mundo tem direito e ninguém tem dever. Eu posso falar o que eu quiser, eu posso expressar do jeito que eu quiser e eu não posso escutar nada. Ou seja, você tem que me ouvir calado, eu vou falar, você vai me escutar. Ou seja, eu penso assim, o seu pai é igual foi falado, ele é seu amigo, mas ele tem a
incumbência de te instruir no Senhor Jesus. Então, tipo assim, ali, igual um dia o pastor falou assim, a gente não pode confundir liberdade com libertinagem. Ou seja, eu tenho Pedro, eu amo ele no Senhor. E por eu amar ele no Senhor, eu tenho que instruir ele no Senhor Jesus. E se eu instruir ele no Senhor Jesus, Às vezes não vai ser muito agradável, exatamente. Né? É esse que é a chave. Que muitas das vezes, instruir no Senhor Jesus, Deus manda deixar uma varinha lá dentro de casa. Entendeu? Verdade. Então, assim, instruir no Senhor Jesus, o amor que Deus tem por nós, ele fala assim, meu filho, não vai por esse caminho. É verdade. Então, deixa eu só falar um negócio aqui, só para falar que nós não estamos numa guerra de pais e filhos aqui não, viu, irmãos? Não é do que o irmão está falando, não, só porque eu falei assim, às vezes as pessoas pensam assim que vai ser uma guerra de pais e filhos, cada um defender seu lado. Não é nesse sentido. Não, mas o irmão falou certinho. Aleluia, Jesus. Não é guerra de pais e filhos. É assim, a questão é o seguinte, a gente está buscando justiça. Entendeu? Então não precisa de eu me defender, do outro se defender como pai, o outro se defender como filho. Por quê? Porque nós queremos a reta justiça. Você viu, por exemplo, Davi tentando se defender? Aleluia, Jesus. Você viu? Ele pensou assim, não, de repente eu posso estar errado. É a humildade, irmãos. Aleluia, Jesus. Quando você está buscando a reta justiça, o que acontece? Não só relacionamento de pai, né, o negócio foi para o pai e filho aqui, eu nem, surgiu, mas com certeza Deus está querendo falar alguma coisa. Aleluia, Deus não ia induzir por esse caminho à toa. Aleluia, Jesus. Mas isso é tudo na nossa vida como ser humano, não é só com o pai, com a mãe, é com qualquer pessoa. A gente corre o risco de cometer injustiças. A irmã Valéria. Tá bom. Vou só dar um exemplo básico, só para a pessoa entender. Igual você falou, aqui não é um contra o outro, né? A gente está aqui para aprender a reta justiça de Deus. Quando eu tinha uns 6 anos, me parece, 7 anos, foi lá na escola um pessoal para vender livros. E eu lembro que minha mãe foi e me deu o dinheiro na mão direita para poder pagar o livro. E na mão esquerda, minha mãe tinha me dado o dinheiro que meu pai tinha deixado para mim ter que comprar merendinho lá na escola, na cantina, né? Que na época tinha cantina. É isso que eu quero mostrar para as pessoas, que às vezes o pai, ele pode tentar acertar, mas às vezes acaba errando. É verdade, porque todos somos falhos. Exatamente. Filhos aí a e professora vai e falou com a minha mãe que eu não tinha dado ela o dinheiro, que eu tinha pegado o dinheiro, que eu tinha dado, tal. A minha mãe, querendo prevenir o mal maior, o que ela fez? Não, então eu vou corrigir a minha filha, vou bater nela, para ela nunca mais fazer aquilo. E ela pensou que ela estava fazendo bem, né? Estava pensando que estava sendo justa. Mas, na verdade, ela não estava sabendo, mas foi injusta, porque eu não tinha pegado nada. Depois que me deu aquela surra de matar, entendeu? Que eu até escondi debaixo da cama, ela ia me puxar, foi horrível, meu Deus, horrível. Tá, aí a professora vai e chama ela e fala que encontrou o dinheiro. Só que isso que ela fez comigo foi uma injustiça que proclamou nela a justiça. Por quê? Porque ela falou assim, Valéria, nunca mais vou fazer isso. Deus tocou nela, né? Exatamente, minha mãe nunca mais bateu na gente dessa maneira. A minha mãe conversava. Ela conversava com a gente, nos ouvia. Então, tá vendo? Ela errou. E ela aprendeu com o erro dela. Falou assim, nossa, eu não vou fazer isso mais. Que interessante isso, entendeu? Né? Bonito da irmã. Porque, assim, ela poderia, né, ficar numa soberba e falar, não, mas eu sou a mãe, eu sei o que eu estou fazendo. Mas ela viu que ela cometeu uma injustiça. Aí ela foi e se redimiu. Por quê? Porque ela foi justa. O irmão? Não desvie dele. Exato. Exato. É verdade. É verdade. Uhum. Nem respeito, é verdade. Exato. O Pedro. Fala só uma coisa rapidinho, né, que eu achei interessante, sobre a questão de respeitar os filhos, os pais estar no espírito, que eu lembro que tem uma vez que aconteceu uma coisa, eu não lembro o que foi que aconteceu não, mas eu lembro que aconteceu uma coisa,
Aí a minha mãe me corrigiu. Aí eu fiquei com muita raiva da minha mãe, porque a minha mãe não estava entendendo o que eu queria falar e ela me corrigiu por algo que tipo assim, por mais que eu estava errado, mas ela não estava entendendo o outro lado. Isso estava me estressando, porque eu não estava todo errado naquela situação. Eu estava com muita raiva dela, porque ela não estava me entendendo. Aí depois eu fiquei estressado, ela me corrigiu, eu escutei, aí fui pro meu quarto orei. Eu falei, meu Deus, aí ajuda a minha mãe, abre o entendimento da minha mãe. Aí esperei, aí quando foi de noite, o que eu fiz? Eu fui lá, sentei e conversei com a mãe. Aconteceu, agora que você me corrigiu, agora vamos conversar. Aconteceu isso, aquilo outro. Conversei com ela, esperei, né, os ânimos acalmar, conversei com a minha mãe. Aconteceu isso, aquilo outro e tal. Conversei. Minha mãe aceitou normal, minha mãe me pediu desculpa. Falei, não, mãe, tranquilo, né, que nem eu falei. Eu também tinha errado. Mas ela reconheceu que naquilo que ela tinha me corrigido, ela também tinha errado. Aí minha mãe me pediu desculpa. Tipo assim, os dois estavam errados, mas sabe quando tem a pessoa reconhece, não fica com aquele ego, tipo assim, eu sou a mãe. Ela me escutou. Porque vocês dois são servos do Senhor. Exatamente. Né? Você teve humildade para reconhecer onde você errou e ela teve humildade para reconhecer onde ela errou. Só uma outra coisa que eu queria falar rapidinho, né? Porque eu creio que Deus vai falar outra coisa. Eu lembro uma vez que, voltando à minha mãe de novo, minha mãe um dia me bateu, né? Me bateu e eu fiquei muito chateado, não, porque minha mãe tinha me batido. Aí eu tenho uma vez que eu perguntei pra minha mãe, eu falei, mãe, por que a senhora gosta tanto de me bater? A senhora me bate muito. Nossa. Mas eu merecia. Não, mas a minha mãe me bate mais porque eu mereci. Eu reconheço que eu merecia. E pela minha mãe ter me batido, minha mãe me livrou de muita coisa que eu tinha que passar. Então eu agradeço a Deus pela surra que a minha mãe me deu. Mas a minha mãe me bateu naquela... Porque era o mesmo motivo, né? Porque nem eu falei, eu era um grande mentiroso. A minha mãe me batia, me batia. Porque eu mentia demais. A minha mãe me dava uma surra porque eu mentia. Aí depois tem uma vez que eu falei pra minha mãe, mãe, por que a senhora gosta de me bater? Mas a senhora me bate demais. Fiquei tão triste. Aí minha mãe falou uma coisa que eu nunca esqueci. A minha mãe falou assim, Pedro, eu te bato, mas quando eu te bato, meu coração dói. Porque eu não queria estar te batendo, mas eu tenho que te bater porque é necessário. Aí minha mãe ia lá, pegava a Bíblia pra mim, tá vendo, Pedro? Vamos ler aqui, ó, pra livrar a alma do filho do inferno. Minha mãe conversava comigo e eu nunca vou esquecer o que ela falou comigo, porque realmente o pai não quer bater no filho, mas o pai precisa pra livrar o filho. Exatamente. Que nem o irmão Ricardo falou, meu pai falou, hoje a sociedade tá ruim porque o pai não tá corrigindo o filho, o pai não tá batendo. Eles falam algo de educação positiva, mas em vez de fazer a pessoa ser homem, tá fazendo a pessoa ser moleque, não tá ensinando a pessoa a andar no caminho certo. Então, assim, e também, às vezes por exemplo, eu sou um adolescente, às vezes tem coisa, tô falando aqui, mas tem muita coisa que eu ainda não entendo dos meus pais e não vou entender agora. Que às vezes eu vou entender só quando eu for um pai, só quando eu crescer que eu vou entender. Exatamente. Às vezes agora eu não vou entender. Mas a gente, como filho, a gente tem que agradecer a Deus, porque o pai, por mais que ele erre algumas coisas, mas se ele está conversando, se ele está alertando, é porque ele quer o nosso bem. E às vezes a gente, né, que nem eu, né, minha mãe fala, às vezes eu tenho uma crina de galo, né, às vezes a gente não vê que a gente também erra, mas assim, mas nós erramos também. Então é no modo geral, só um minutinho, é no modo geral, irmãos. Nós estamos falando muito de pais e filhos, mas não é só pais e filhos. Aleluia, Jesus. É amizade, onde você estiver. Né? Se você está buscando justiça, é uma coisa que Deus colocou muito no meu coração, para a gente buscar essa retidão, irmãos, essa justiça. Aleluia, independente se você é mãe, se você é pai, você tem que ser justo. Ou se você é amigo, quem for, pedir a Deus para essa justiça, porque a gente comete injustiça o tempo inteiro. Né? E não é porque eu sou maior, porque eu sou menor, que Deus não vai ver a minha injustiça. Ele vai ver a sua injustiça. Né? Ele vai ver, porque eu sou filho, meu pai, Deus não vai fazer isso, não, eu fui injusto com ele, é relação de pai. Não, Deus vai ser justo, porque você foi injusto com seu pai. Você foi injusto. Ele estava, vamos supor que ele estava te corrigindo, porque ele estava tão preocupado de você se perder, que a alma dele estava tão aflita, você não sabe o que estava dentro da mente dele, no coração dele, para te corrigir. O medo de você, né, acontecer algo horrível com você, e ele te corrigiu, e aí você foi injusto. Meu pai é perverso, igual esse homem aqui, ó, filho de Belial. Não, ele não foi filho de Belial, ele não foi perverso. Aleluia, ele estava fazendo para o seu bem. A mesma coisa o pai, se ele te fizer alguma coisa além daquilo que Deus colocou na mão dele, ele tem que ser humilde para reconhecer também. Aleluia, eu também não, eu falei demais, eu falei algo a mais, né? Não era a correção, era até aqui, mas eu falei algo pior, algo muito ofensivo, né? É igual a irmã falou, o negócio de amaldiçoar. Pai não pode amaldiçoar filho, irmãos, não pode. Sabe porque você está amaldiçoando seu filho, se acontecer aquilo que você falou com ele, quem vai sofrer vai ser você.
Você que vai sofrer. Porque na hora que você vê acontecendo aquilo, como é que seu coração vai ficar? Na verdade, você está amaldiçoando você mesmo. E se acontecer com ele, ele ficar mal, você que vai sofrer o dano. Porque você vai chorar, você vai ficar preocupado. Ele vai chegar perto e dizer, ô pai, está acontecendo isso na minha vida, e sabendo que saiu da sua boca. Aquilo saiu da sua própria boca. Então, irmãos, vamos buscar a reta justiça, igual ele, né? Você viu Davi. Quando você tiver alguma causa, que você achar que alguém agiu injusto, né? Até filhos, muitas das vezes os filhos acham muito que os pais é injusto, né? Mas os filhos, né, principalmente em idade de adolescente, por quê? Porque ele não entende a correção do pai. Então eles acham que o pai é injusto o tempo todo, né? Então, uma coisa que eu aconselho, você quer ser justo diante de Deus? Vai diante de Deus e pergunta, Senhor, estou aborrecido com meu pai, com a minha mãe, porque falou isso, porque falou aquilo outro, né? Ali você está em idade de ser corrigido. Quando o filho e o pai é adulto, irmãos, aí é um outro patamar. Ali é um patamar. Aí, se era irmãos em Cristo, aí é mais ainda. Vocês estão adultos. Ali, muitas das vezes, a relação, a confusão ali já não é nem questão de pai e filho. É questão de homem com homem, entendeu? Mulher com mulher. É diferente. Aleluia, Jesus, do que quando um filho está sobre sua responsabilidade. Aleluia, você tem que orientar, tem que corrigir. Por exemplo, você bate num adulto? Você corrige um filho adulto de 30 anos, você pega um chinelo e dá nele? Não, porque ele é homem que nem você. Aleluia, Jesus, ela é mulher que nem você. Então, aí, vocês têm uma relação diferente. Aleluia, Jesus. E muitas das vezes essa relação, ela semelha, embora tenha um respeito, tem um respeito. Aleluia, Jesus, mas é diferente, não é a mesma coisa de um pai chamando a atenção de uma criança. É diferente, porque agora é adulto. Aleluia, Jesus. E às vezes bate de frente como se fosse dois homens brigando, né? Como se fosse duas mulheres brigando ali, entendeu? Então a gente tem que pedir, buscar o Senhor. E quando você tiver essa dificuldade, você ficou chateado? O que você faz? Vai diante do Senhor, Senhor, fiquei ofendido por causa disso. Não é para mandar quebrar a perna nem nada disso, não. Aleluia, mas fiquei ofendido, né? Fez isso comigo, falou isso comigo. Mas, Senhor, não esqueça de falar isso. Senhor, será que eu também não fiz errado? Você quer ser justo? Então seja justo. Aleluia, será que eu também, talvez, falou isso comigo porque eu fiz uma atitude primeiro? Aleluia, eu provoquei. Aleluia, aquela reação. Fui eu que provoquei. Por isso, às vezes Deus vai te mostrar que você provocou. Aleluia, agora se não for, o que Deus vai fazer? Você vai orar e vai pedir Deus para revelar para a pessoa. Mostra para ele, mostra para ela onde que ele falhou, onde que ele errou, para que ele reconheça que ele me lesou. E Deus faz, irmãos. A irmã Valéria? Eu achei isso muito interessante. Eu estava lendo a Bíblia ontem, eu achei muito interessante, né? Esse versículo é 1 Reis, versículo 8, e a partir do 31. Quando alguém pecar contra o seu próximo e puserem sobre ele juramento para o ajuramentarem, e vier o juramento diante do teu altar nesta casa, ouve tu então nos céus e obra e julga teus servos, condenando ao injusto, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando ao justo, fazendo-lhe segundo a sua justiça. Essa palavra eu achei interessante, porque é isso que você está falando, né? Se a gente é injusto, né, e o outro é justo, então Deus vai mostrar para a gente, fulano, você errou, você está injusto, aquele lá é justo, então eu vou dar vitória para ele. Eu vou dar um tapinha, né? Pra você melhorar. Porque você merece o cocão, entendeu? Exatamente. Ô, Ju, e a gente vê a maravilha de Deus, que muitas das vezes todas as vezes Deus corrigindo Israel como pai, ele fala assim, olha, sou seu pai, mas vocês não têm andado no meu caminho. Então eu vou permitir o dano ao próprio Jesus, o próprio Deus falando. O próprio Deus. Eu amo que é vocês. Pai, né? Vocês são meus filhos, mas porém, vocês estão fazendo aquilo que é mal aos meus olhos. Então eu vou permitir o dano para vocês entenderem que eu sou o seu pai e te amo. É por isso que eu corrijo vocês. É por isso que eu falo assim, não faz isso, não ter ídolos, não andais após outros deuses, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. Mas
Você vê que o próprio Deus direcionando Israel como pai e fala assim, olha, porém, estou te corrigindo, porém, essa correção é porque você não tem andado nos meus caminhos. Porque se Israel ou nós, como filho, andasse no caminho do Senhor Jesus, não tem necessidade. Não tinha necessidade. Então, os irmãos estão vendo que Deus é um modelo de pai? Porque Deus é um modelo de pai justo. E nós também, como filhos, nós não temos que comportar com justiça diante de Deus? Então, está aí o modelo perfeito. Aleluia. Um modelo perfeito que os pais têm que buscar e os filhos têm que buscar. Né? Aleluia, Jesus. Porque nós queremos ser retos, irmão. Quem quer ser reto diante do Senhor? Nós queremos ser retos. Aleluia. Se nós queremos ser retos, nós não podemos resistir àquilo que Deus está falando conosco. Aleluia. Nós temos que, Senhor, eu tenho sido justo? Me fala, me revela, porque eu não quero ser injusto. Eu creio que nenhum pai quer ser injusto. E também creio que os filhos aqui estão servindo o Senhor, também não quer descobrir que você está sendo injusto com seu pai, não é verdade? Ou nem com seu pai, nem com ninguém, não é verdade? É triste a gente saber que a gente agiu com injustiça. Pensando aqui agora, porque quem que levantou contra Davi foi o filho dele. O filho dele. Se fosse a hierarquia, ou seja, eu falo, você cala a boca. Exato. Ele Mas, nem enfrentou o filho dele, você viu? E eles eram adultos, né? No caso aqui não era um menino pequeno, né? Era homem para homem. Mas você vê como que é, igual você falou, Deus é um modelo de pai. Então, ou seja, como é que foi interessante que Davi abaixou a cabeça sendo pai. E fugiu para não enfrentar ele, para não fazer o mal contra o filho Para não dele. fazer o mal contra o filho. Muitas das vezes é que a gente tem que, igual você falou, o segredo é pedir Jesus. O segredo. Porque naquela situação, talvez se Davi ele enfrentasse, ele ia matar o filho dele, porque realmente Davi... E Deus estava com ele, né? Exatamente, Deus era com ele. O filho dele estava errado. O que ele fez é errado. Exato. Né? Então, Deus não tem o culpado por inocente. Não. E você vê como é que Deus ele direciona a palavra, né? Eu nem tinha prestado atenção nisso aqui, mas é interessante. Sim, ele que não quis seguir, não é verdade? Ele não quis, né? Ele foi para um caminho errado, né? E levantou contra o próprio pai dele. Olha que coisa horrível, né? E ele, você viu que ele sofreu as consequências. Ele sofreu as consequências. Porque, olha, você vê, o pai dele não quis nem enfrentar ele para não fazer o mal com ele, mas ele não teve nem um pouquinho de escrúpulo em fazer o mal para o pai dele. Exato. Desviar dele a ele com Deus. Isso é verdade. É ele com Deus. O pai ensinou, isso é verdade. Só uma coisa rápida, né, para acabar o ensinamento, é que o que o Simei falou foi tão errado que quando Salomão ia se tornar rei, ele teve que morrer, acho que o Joabe, o outro, e ele também morreu. E no final, se você ler, você fala assim, e depois disso, o reino de Salomão foi confirmado. Ou seja, o que ele tinha feito não foi reto diante dos olhos de Deus. Por mais Davi humilhou, né? Porque né, ele foi justo, né? É isso mesmo que o irmão falou, que o Simei depois... Ele teve o pago dele. A consequência do que ele fez com Davi, né? O Absalão também. Todos foram injustos, né? Amém, irmãos? Aleluia, Jesus. Vamos receber o diácono Denilson, que vai estar... Aleluia, orando conosco, aleluia, Jesus, e dando os avisos.